Amém. Muito bom dia. Deus abençoe a todos. Eu estava compartilhando o filho, dá para aumentar a altura só um pouquinho de nada, meu filho? Só aumentar a altura um pouquinho de nada. Isso. Mais um pouquinho, mais um pouco. Ok. Obrigado. Eu estava compartilhando para o máximo de pessoas possível, pois o que nós temos para falar hoje é algo muito importante. E, por gentileza, eu peço que, se você estiver assistindo essa pregação, talvez você esteja assistindo a pregação e fazendo uma outra coisa, eu peço que vocês parem por alguns minutos enquanto nós estivermos pregando, pois hoje nós vamos pregar sobre a grande prostituta, a grande meretriz, a grande Babilônia. O assunto hoje é muito importante, muito sério. E eu peço que vocês, por gentileza, prestem o máximo de atenção possível. Não será uma hora perdida, será uma hora ganha. Amém? Amém. Vamos então fazer uma oração, como sempre fazemos pelos enfermos, pelos aflitos. Vamos orar então? Fiquem de pé, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos neste momento na Tua presença. Não somos merecedores de nada, somos falhos, temos muitos erros. Quem somos nós para nos dirigirmos ao Senhor? Perdoa os nossos pecados. Entramos na Tua presença não por méritos, pois não o temos. Entramos na Tua presença pelos méritos, pelo merecimento de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, que pelo véu abriu um caminho para que possamos entrar diante do Senhor, do Santo dos Santos. Pedimos que neste momento o Senhor estenda a Tua mão poderosa para abençoar cada pessoa que estiver nos assistindo, aqueles que vão nos assistir. Nós oramos então neste momento que o Teu poder possa fluir para destruir todo o mal, para repreender toda obra do inferno, toda enfermidade, todo o mal, toda dor, toda angústia, que seja repreendido agora, e que toda força maligna de enfermidade seja repreendido, Senhor, agora, e que todo mal saia de cada vida, de cada mente, de cada corpo, de cada pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que todos recebam força, saúde, paz neste momento. Todos recebam vida, Senhor Jesus Cristo, e que esta mensagem, esta pregação possa abençoar aos nossos ouvintes, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém. Bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, por favor. Como eu acabei de dizer, nós precisamos que vocês prestem muita atenção no que nós vamos falar. Normalmente eu leio um texto e depois eu explico, mas o texto que eu vou ler hoje é um pouco extenso. É o livro de Apocalipse, capítulo 17, 18 e o comecinho do Apocalipse 19.
tema da nossa pregação hoje é a grande meretriz, a grande prostituta, que é relatado lá no livro de Apocalipse 17. O que é a grande prostituta, a grande meretriz? Irmãos, a grande meretriz, a grande prostituta é a igreja apóstata, a igreja da apostasia, a igreja que abandonou a fé, a igreja que se desviou do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você ler, por exemplo, se vocês lerem, segundo Tessalonicenses capítulo 2, o tema, olha aqui por favor, depois a gente lê lá, o tema de segundo Tessalonicenses 2, o tema é o seguinte: os cristãos, na época de Paulo, estavam parando de trabalhar porque pensaram assim: Jesus falou que ele virá em breve, já que ele já está voltando, já que Jesus já está voltando, para que eu vou trabalhar? Então Paulo disse, explica para eles: Jesus não voltará sem que antes aconteça a apostasia. Muitos apostatarão da fé, muitos cristãos abandonarão Cristo, muitos discípulos se esfriarão no amor. Se você ler qualquer livro sobre a história da igreja, um bom livro sobre a história do cristianismo, você vai ver que essa apostasia começou no século IV. Nós hoje estamos vivendo o período da igreja apóstata, a igreja que abandonou a Cristo, a igreja que adulterou, a noiva de Cristo que abandonou o noivo para dormir, para ter relação com as coisas do mundo, a igreja mundana, a igreja que é só uma igreja de fachada, a igreja que ela é uma igreja, como Jesus disse, sepulcros caiados, sepulcro de mármore, com uma aparência assim bonita, mas por dentro cheia de podridão e rapina e corrupção, como Jesus disse em Mateus 23. Portanto, o que acontece é que Paulo disse para os Tessalonicenses: primeiro haverá a grande apostasia, só depois que Cristo virá. A igreja de Cristo abandonou Jesus completamente. Há uma grande diferença hoje em dia entre um discípulo de Jesus e um cristão. Uma igreja que prega o evangelho de verdade e uma igreja que faz parte do grande sistema religioso. Existe uma grande diferença. Parece que estão todos falando a mesma coisa, mas estão falando coisas opostas. É como duas mulheres. As duas têm cabelo longo, as duas usam vestidos. Uma é uma mulher fiel a seu marido, a outra é uma mulher adúltera. Parece igual, mas não são. Assim é a igreja verdadeira, que prega o evangelho puro e simples, e a falsa igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
E essa igreja apóstata, que na verdade é o grande sistema religioso, que está aí só para envergonhar o nome de Jesus, essa igreja também é chamada de a Grande Babilônia. Mas está escrito que essa igreja, que é uma igreja muito... Quais são os símbolos dessa igreja falsa? Quais são os símbolos dessa igreja apóstata, dessa grande meretriz? A igreja falsa. Os símbolos são: ela é adornada de ouro, ela vive na luxúria, ela tem muito enfeite de pérolas e pedras preciosas. Dentro dela você ouve o som do arpista, do flautista, do músico. Tem muito entretenimento, tem muita beleza estética, tem muito comércio da fé, comercialização da fé. Existe muito enriquecimento através da religião, existe a exploração da fé, existe o comércio mesmo religioso dentro da igreja, comercialização da religião. Existe a aliança com os reis da terra. Existe a escravidão, a exploração das pessoas, simbolizado pela pedra de moinho que nós vamos ler. Existe isso tudo, só não tem salvação, pregação do evangelho, pregação da mensagem da cruz. Não existe amor dentro dela. O que existe são escândalos. Mas Deus disse assim: saí dela, povo meu. Saí dela. Sai da igreja falsa, para que você não seja cúmplice da sua prostituição e receba também os flagelos que virão sobre ela. Sai dela, porque ela vai desabar. A igreja de Jesus nunca teve luxúria e nunca teve ouro. A verdadeira igreja de Jesus sempre se pareceu com Jesus. Jesus, ele era simples, humilde e modesto. Jesus, o trabalho dele se baseava em expelir demônios, curar o enfermo, pregar o evangelho e ensinar a palavra de Deus. Esse era o ministério de Jesus. Não tinha ouro, nem prata, nem pedras preciosas. O ministério, Jesus, ele era simples. Jesus não entrou em Jerusalém de carruagem com uma grande caravana, com uma grande comitiva. Ele entrou sentado ali no burrinho, no jumento, no jumentinho. Ouro e prata nunca foram conectados com os discípulos. Pelo contrário, quando você fala em prata, quando você fala em 30 moedas de prata, quem que você lembra? Judas. Quando você lembra de festa, pessoal dançando, eu lembro do povo de Israel dançando para o bezerro de quê? De ouro. Moisés disse assim: Senhor,
Eu ouço som de tamborim de festa no arraial. Que é isso? Quando ele desceu, eles estavam dançando diante do ouro. Quando eu lembro de ouro e prata, eu não lembro de Jesus. Eu lembro de Judas. Eu lembro dos judeus dançando para o ouro. Quando eu lembro de ouro e prata, eu não lembro de Paulo. Eu não lembro de Pedro e João. Pelo contrário, Pedro e João, meus irmãos, disseram assim, isso na entrada do templo, que era um templo suntuoso e cheio de ouros, todo enfeitado. O que eu lembro são eles falando assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham? Jesus de Nazaré. Amém? O que eu tenho, eu te dou. Meus irmãos, eu vou lutar para que esse ministério, quando ele expandir, jamais tenha templos luxuosos, pois a palavra luxúria está vinculada à grande meretriz, à grande prostituta. Sabe o que você vê na grande prostituta, na igreja falsa, na igreja apóstata, na igreja desviada? Sabe o que você encontra lá? Música, entretenimento, escravidão, luxúria. Só não encontra o mais importante: o amor de Deus. Veja, eu tenho recebido aqui, e muitas pessoas têm me contactado, pessoas que estão vindo de certas igrejas, que tem ouro, que tem prata, que tem música, que tem dança, só não tem amor. Não é assim a prostituta? Como que é a prostituta? Como que é a prostituta? Ela é toda enfeitada, mas ela não dorme com aquele homem por amor, mas dorme pelo dinheiro. Normalmente, na Bíblia, na época da Bíblia, as prostitutas, elas eram as mais enfeitadas. Por quê? Eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre isso, e ela disse que a igreja, muito interessante o que ela falou, a igreja falsa não tem a beleza de Cristo, não tem o amor, não tem a misericórdia, não tem a união, não tem a compaixão, não tem mansidão, não tem fidelidade. O que tem é prostituição, é adultério, é engano. O que tem é intriga, briga por poder, adultério espiritual, adultério físico, adultério carnal. O que você encontra nas igrejas apóstatas é idolatria, pedofilia, exploração, competição. Tudo aquilo que você vê no mundo, você vê dentro das falsas igrejas, que não pregam o evangelho da salvação puro e simples, mas pregam suas próprias convicções e doutrinas, que são doutrinas de demônios. Amém, meus irmãos?
O que você vê dentro das igrejas falsas é escândalo, corrupção, envolvimento com esquemas políticos corruptos. O que você vê dentro das igrejas apóstatas e falsas, às vezes, até mesmo morte mesmo. O que você vê é o que a Bíblia diz: se tornaram sinagoga de Satanás. Amém? Se tornaram sinagogas de Satanás. Se desviaram do reto caminho, meus irmãos. Assim como Herodias, a Salomé, filha de Herodias, dançou, isso ali agradou Herodes, e o resultado foi a cabeça de João Batista. Assim também é isso que a igreja apóstata está fazendo. Em vez de pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, porque quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos a cruz e as pessoas olham para a cruz e olham para o que Jesus fez, elas se convertem por obra e graça do Espírito Santo. Amém? Mas em vez de pregar isso, prefere comercializar a fé, prefere vender vassoura ungida para varrer a casa e tirar o demônio que está na casa, caneta ungida para passar na prova do Enem, mesmo sem estudar, como se a caneta fosse, mágica assim, e a própria caneta, sem ele fazer nada, bota a caneta lá e a caneta vai, ela ungida, R$100, nem precisa estudar. Em vez de pregar isso, em vez de pregar vamos conquistar o reino dos céus, não, vamos conquistar o nosso reino aqui na terra. Pois como eu disse para vocês outro dia, eles só falam de coisas terrenas. Lembra disso? Lembra? Só falam de coisas terrenas. Porque as coisas terrenas são mais atrativas. As coisas terrenas dão mais dinheiro. O evangelho, puro e simples, não enriquece ninguém. Não enriquece o pregador. Amém? Portanto, a igreja se apostatou no século IV, mas nesse tempo todo houveram pessoas que se desligaram do sistema religioso para buscar o verdadeiro leite espiritual, o verdadeiro evangelho puro e simples. Houveram pessoas que se desligaram. Sabe por que se desligaram do sistema religioso? Porque eram povo de Deus. A Bíblia não diz apenas sair, mas fala assim, sair dela, povo meu. Quando a pessoa sai, é porque ela é povo de Deus. Amém? Só o povo de Deus é chamado para fora do arraial. Lá em Deus é sair do arraial. Foi o arraial que o povo adorou o ouro, meu irmão. E o povo de Deus hoje só está preocupado com ouro, com prata, com coisas terrenas. Vamos sair do arraial. Você que está me ouvindo neste momento pela internet, saia do arraial. Isso é a voz do Senhor. Você que é povo de Deus, sai dela. Povo meu, sai dela.
para que você não seja cúmplice da sua prostituição, do seu adultério. Amém? O que a minha esposa estava falando é isso, muito interessante. Eu estava compartilhando com ela, ela falou, ela adicionou nisso que eu estava conversando com ela. A igreja que não tem unção do Espírito Santo, a igreja que não é a igreja verdadeira, ela tem que atrair as pessoas com os enfeites, com os adornos de pérola, de pedra, de música, de tudo, de ganância, pois ela não tem a beleza de Cristo. E o que nós temos recebido aqui são pessoas machucadas. O que as pessoas que têm assistido são pessoas que têm me dito o que elas sofreram nessas sinagogas de Satanás, coisas que eu nem posso mencionar para vocês. Pessoas que têm nos procurado assim. Algumas dizem assim: eu estava sofrendo, mas eu acreditava em Deus. Depois que eu entrei para esse sistema religioso do inferno, essa meretriz, eu até comecei a desacreditar da existência de Deus, pois eu vi lá dentro pessoas que pregam do amor, mas vivem no ódio, pessoas que confessam Jesus com a boca, mas o rejeitam com a sua vida, com o seu comportamento. Sacerdotes que pregam lindo, que pregam bonito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas depois pega uma criancinha, leva lá para trás, e estrupam aquela criancinha. Como eu vi uma moça, uma senhora falando quando era criança, foi ajudar o sacerdote da igreja dela, por pedido do pai, a acender velas, porque eu morava perto da igreja deles lá. E os pais olhando aquele sacerdote como um homem de Deus, e a menininha tinha 6 ou 7 anos de idade, nunca tinha visto sexo na vida dela, não sabia o que era isso, e de repente o sacerdote agarra ela, tira a roupa dela e estrupa ela. Ela nem sabe, nunca tinha visto sexo na vida dela, e disse para ela: se você contar para o seu pai, você, seu pai e sua mãe vão para o inferno. E ela nunca contou. Ela saiu da igreja dela, onde ela foi estrupada por aquele sacerdote religioso, sentou-se debaixo de uma árvore, ficou chorando, tentando se limpar do sangue que estava no corpo daquela menininha, e foi para casa e nunca contou para os pais. Isso ela tinha 6 ou 7 anos, isso foi nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, foi na cidade de Boston. Eu vi esse documentário em inglês há um tempo atrás. De modo que, se eu falar para vocês tudo que eu já vi nos documentários, tudo aquilo que pessoas pessoalmente me disseram, de como foram estrupadas, violentadas, escravizadas, abusadas, violentadas verbalmente, fisicamente, financeiramente, no sistema religioso, é capaz de vocês, e vocês que estão me assistindo, ficarem com ânsia de vômito. Amém? É capaz de vocês vomitarem. Por isso eu não vou falar. Também porque o nosso chão está limpinho, não quer que você vomite aqui, né? E depois a gente tem que limpar aí, né? Mas é nojento o que as pessoas fazem. Jesus falou: cuidado com os lobos que se vestem de ovelhas.
Jesus nunca falou toma cuidado com os lobos, mas os lobos que se vestem de ovelhas. Essa mulher que eu estou falando, agora já casada, 40, 50 anos de idade, ela decidiu, porque estavam chamando pessoas que foram abusadas, e ela foi lá e relatou tudo, como é que foi, com detalhes. Vocês têm visto nos noticiários o que eu estou falando, sim ou não? Vocês sabem o que eu estou falando. Mas a grande meretriz, ela é a mãe de todas as meretrizes. E muitas igrejas protestantes evangélicas estão fazendo a mesma coisa do que a grande Babilônia faz, e às vezes até pior. Criticam a grande Babilônia por causa que eles adoram, essa é idolatria, mas eles mesmos praticam idolatria de uma outra forma. Às vezes idolatram o líder, às vezes idolatram o ouro, às vezes idolatram o dinheiro. Amém? E Mamon também não é um Deus, não é o Deus do dinheiro, de acordo com a palavra de Deus, sim ou não? Idolatram este mundo, idolatram as coisas dessa terra, porque eles são da terra e falam das coisas da terra. Se você está me ouvindo, eu digo para você, Jesus te ama, e Deus está te dando uma oportunidade de sair da grande Babilônia, para que você não seja cúmplice da sua prostituição. Se você está ouvindo esta pregação, ou a pregação de qualquer pregador que prega o evangelho puro e simples, seja ele eloquente ou não, seja ele calvinista ou arminiano, se você está ouvindo uma pregação do evangelho, isso ali é Jesus te chamando. Sai desse arraial. Não pense assim, não. Eu sei que tudo que está lá acontecendo é antibíblico, mas eu estou lá, mas sem me corromper. Não é isso que Jesus falou para o povo dele: fica e não se corrompa, povo meu. Não, sai, povo meu, sai e procure locais em que se prega o evangelho puro e simples, o evangelho da graça. Amém? O evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo, quando se despediu dos Efésios, em Atos 20, ele disse assim: lembrai-vos, irmãos, depois da minha partida, nascerão entre vós lobos vorazes, que vos devorarão a vossa carne. Pedro, em 2 Pedro diz, 2 Pedro 2, versículo 3, fala assim, sobre os falsos profetas, fala assim: e farão comércio de vós, Mas sobre esses, Judas também disse na epístola dele, que o juízo deles está, para esses falsos profetas que prostituem a palavra de Deus, aqueles que tentam comercializar o evangelho. Para eles está reservado a negridão das trevas. Não as trevas, a negridão das trevas. A pior parte do inferno está reservado para esses representantes da grande Babilônia. Amém? Que não se preocupam com o nome do nosso Deus, com o evangelho, com as almas, mas como eu li para vocês no outro dia,
se preocupam com o próprio ventre. Isso é uma expressão que hoje em dia seria mais fácil traduzir assim: se preocupam com o bolso, se preocupam com a conta bancária. Amém? Irmãos, vocês acreditam que eu estou sendo claro na minha fala? Amém. Eu digo nos seus olhos, Deus te ama, e digo para vocês também. Sabe o que você foi chamado e ouviu? Que não vai sair todo mundo da Babilônia, não, só o povo meu. Amém? Eu lhe serei Deus. É o fim do Apocalipse, diz assim: e eles lhe serão meu povo. E tem muita gente lá dentro ainda, dentro tanto da grande meretriz quanto das suas filhas. Tem muito povo de Deus lá dentro, e o próprio Deus vai tirar eles de lá. Amém? O próprio, não é eu nem você não, é o próprio Deus, e os transportará para lugares em que se pregará o Evangelho de Jesus. Amém? Por isso que depois fala da grande Babilônia, o próximo capítulo 19 no começo fala assim: louvai ao Senhor. Falando para o povo de Deus louvar ao Senhor. Amém? Portanto, primeiro eu leio o texto, depois eu explico. Então já estou explicando que quando eu ler aqui, quando eu ler, vai tudo encaixar, vai tudo ficar bem claro. Então diz assim, Apocalipse capítulo 17, capítulo 18 e comecinho do 19. 17 e 18 fala da grande meretriz e da queda da Babilônia. Veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de quê? Olha aqui, meus irmãos, só um minutinho. Só olha para mim um minutinho. Adornada de quê? De ouro. Por isso que eu não tenho nenhuma ambição de ter igrejas adornadas de ouro. O que chama a atenção de Jesus não é o adorno de ouro, mas sim o coração cheio de amor. Amém? Não é a aparência externa, mas o que tem dentro. Isso é que importa. Nós, pecadores, nós homens, vocês homens que estão me assistindo, que estão aqui, quando nós somos jovens, nós não procuramos por uma moça prendada, educada, de boa família. O que a gente quer, quando a gente é jovem, é a beleza, é o exterior, é o corpo. Essa é a nossa tendência pecaminosa, mas o nosso Deus não é assim. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Amém? E diga-se passagem, quando a gente era jovem, a gente quebrou muito a cara,
A gente namorou moças que eram lindas, mas por dentro eram podres. Quando nós éramos jovens, isso aconteceu comigo. Quantas moças eu namorei, ou eu ia em festas às vezes, e caramba, que moça linda, eu ia devagarzinho, aquela conversa certa com a Lourenço, eu chegando perto, começava a conversar, quando a menina abria a boca, não tinha nada dentro, no máximo 4 neurônios, sendo que dos 4, só 2 estão funcionando, amém? Estão entendendo? Não tinha como conversar com ela, porque não tinha nada dentro. Mas eu, na minha juventude, eu creio que vocês devem ter cometido esse erro também, quando a gente é adolescente. Sim ou não? De se impressionar com a aparência. Então você veja o adorno, você veja a beleza. Quantas vocês aqui já foram para igrejas que o templo é lindo, que tem música, que tem tudo, que tem cadeiras confortáveis e ar-condicionado e tem tudo, mas você viu ali o ódio, tu viu ali a briga, tu viu ali o inferno, amém? Já aconteceu com algum de vocês que frequentaram igrejas bonitas, mas por dentro só havia morte? Levante sua mão. Olha, todo mundo aqui levantou a mão. Que coisa, é isso aqui, é o adorno de ouro. Pedro também disse sobre as mulheres, que não seja o frisado de cabelo e nem os adereços de ouro o que embelezam a mulher, mas sim um espírito manso e tranquilo, incorruptível, que é de grande valor para com Deus. Portanto, é como eu já disse para vocês, não queremos usar de nenhum artifício, de nenhuma decoração, de nenhuma atrativo, a não ser a pregação do Evangelho de Jesus, pois quem não é atraído por Jesus não pertence ao corpo dele, amém? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Portanto, nós só precisamos de pregar o Evangelho, sem adereços, sem enfeites, sem luzes, sem nada, sem luzes de candeia, sem luzinhas, sem música, sem dança, sem nada, só mesmo fazendo o que Jesus fazia, curando e libertando, ensinando a palavra e pregando o Evangelho, amém? Quem quiser, venha, ou procure igrejas que façam a mesma coisa, procure ministérios que façam a mesma coisa. Quem não quiser, paciência, mas nós não vamos atrair pessoas com adorno de ouro, porque foi exatamente o ouro que fez o povo de Israel morrer e perecer no deserto, amém? Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícies de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, mãe das meretrizes. Olha só, o nome dela é Babilônia a Grande, e ela é a grande meretriz, mas ela é a mãe das meretrizes. Olha só, não tem uma meretriz não, tem um montão de filhinha dela, que faz a prostituição espiritual. Sabe o que é adultério? Adultério vem de alterar. A gente não tem o direito de alterar a fórmula que Jesus deixou. Como Paulo disse, devemos seguir o padrão que ele deixou. Ele e os apóstolos deixaram.
O exemplo que ele deixou, eu li para vocês recentemente. Quem adulterar isso, quem mudar a receita, está em adultério espiritual. Amém? Se as pessoas não alteram nem a fórmula da Coca-Cola, se o Big Mac continua sendo o mesmo Big Mac que foi vendido há, sei lá quantos anos atrás, 20, 30 anos, 40 anos atrás, se um sanduíche, se um refrigerante não se muda a fórmula, como é que nós vamos cometer a abominação de adulterar a sagrada palavra de Cristo, meu irmão? Amém? Eu fico irado se alguém distorcer o que eu falei. Eu fico irado, eu não falei isso. Espera aí. Quando alguém distorce o que eu falo, vocês também não gostam. Mas a nossa palavra, imagina distorcer a palavra de Cristo. A palavra que ele falou assim, essas palavras que eu digo não são minhas, são do Pai, Ele é que me deu. As minhas palavras são espírito e são vida. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. A gente não pode adulterar a palavra de Deus. Amém? Isso aqui é a prostituição. A prostituição aqui não é o adultério de homem com mulher, não. É prostituir a palavra de Deus. Amém? Então diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Sabe o que ele se admirou? Quando ele viu quem era ela, ele estava pensando que a grande meretriz seriam os muçulmanos. Ele pensava que os inimigos de Cristo seriam os budistas, seriam os hindus, seriam os que praticam religião afro. E quando ele viu quem era a grande meretriz, ele se admirou. Ele não esperava que fosse exatamente a igreja falsa, a igreja desviada. Por isso que ele ficou espantado. Admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Diz-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Como disse lá, o anticristo, ele está sendo retido, está sendo ali, estão segurando ele, mas um dia aquele que o retém será removido, e ele aparecerá do abismo. 2 Tessalonicenses 2 fala sobre isso. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. Olha só, pesquisem no Google depois, a cidade que está sobre 7 montes, e você vai ver o nome da cidade. Amém? Amém? Veja onde é essa cidade que está sobre 7 montes. Deixa o Google te dizer. Não é Rio de Janeiro não, tá? Não é, já vou te aliviando já, não é aqui, tá bom? São também 7 reis, das quais caíram 5,
Um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e precede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Mas não é só o Cordeiro que vai vencer não, irmãos. Aqui ó, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Meus irmãos, não apenas o Cordeiro vai vencer a besta, e a grande Babilônia, e os reis, e tudo mais. Não apenas o Cordeiro vencerá, vencerão também os chamados. Amém? Os eleitos vão vencer. Olha aqui, meus irmãos, nós vamos vencer também. O amém de vocês está muito fraco. Nós vamos vencer também. Amém. Nós vamos vencer, irmãos. Vocês que estão sendo chamados para sair da prostituição, para sair da prostituição espiritual, não é prostituição, também é aquela, mas a prostituição espiritual, adultério. Você que tem ouvido a voz de Deus falando assim: sai dela, povo meu. É porque você é chamado e é eleito, e você vai vencer também. Amém? E não é vencer probleminha de família, a gente vai vencer o inferno. Amém? Não é vencer a desemprego, vencer não sei o que lá. A gente vai vencer o capeta, o diabo e todas as potestades e todo o exército dele. Nós vamos vencer, não pelo nosso esforço, mas pelo sangue de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aí fala assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, significando o seguinte: a prostituição espiritual alastrou para todo mundo. Que coisa horrível, que coisa horrível, começando no século 4 e foi hoje, está no mundo todo. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Meus irmãos, na história, a gente sempre estudou da aliança, não é isso? Do governo, né? Com a igreja, não é isso? O governo e a igreja, os reis e a igreja, sempre foi uma aliança forte. A igreja falsa acalma a população e fala: paga imposto para o rei pega dinheiro e dá para quem? Para a igreja acalmar o povo, para pagar mais imposto. É um triângulo que sempre funcionou. Aí depois veio a separação de Estado e igreja, não foi? Mas não se separou como? Separou assim no papel, mas na prática não separou nada, continua aí. Estado e a igreja andando. Mas que coisa, os reis um dia, está escrito aqui, vão pegar essa grande prostituta e dar-lhe um chute nela. De alguma forma, essa fórmula que sempre funcionou vai parar de funcionar. Então diz assim, olha, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão o quê? Devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo.
porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos e executem a uma, o seu pensamento, melhor dizendo, e executem a uma, e deem ordem à besta, o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre o quê? Os reis da terra. Depois dessas coisas, vi descer fogo do céu, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Você veja que eles não eram morada de demônios, não eram, se tornaram morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Veja que coisa, né? Pois as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram quem? Os reis da terra. Olha só, com a grande meretriz, a igreja e o Estado se prostituíram. Mas não só eles, com ela se prostituíram também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha o luxo aqui, olha. Mercadores, vamos vender fitinhas, vamos vender amuletozinhos, vamos vender patuazinhos, vamos vender, que as pessoas compram isso, elas gostam disso. O ser humano, ele tem aquela tendência idólatra, sim ou não, meus irmãos? Estão entendendo? Então, esse sistema todo, olha só, os mercadores da terra também estão envolvidos, junto com a falsa igreja e junto com os reis da terra. Ouvi uma voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus, o quê? Então já vi gente falando assim: eu sei que a minha igreja se desviou, eu sei que a minha igreja não pratica a palavra de Deus, mas eu não estou lá por causa das pessoas, eu estou lá por causa de Jesus, tal, porque não leem, a Bíblia diz que a gente tem que se afastar dessas pessoas, fugir destes também, como está escrito em 2 Timóteo 3, fugir destes, afastai-vos, sai de Sodoma e Gomorra, sai daí, antes que desça fogo e enxofre. Eu não vou ficar em Sodoma e Gomorra, não, eu não vou me prostituir igual eles, não, vou ficar aqui, vai descer fogo, e quem estiver lá, vai ser queimado. Amém? Amém? Amém. Então fala aqui, olha, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Olha aí, olha, a meretriz cheia de luxo. Olha aí, a meretriz luxuosa, meus irmãos. Olha aí. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ou seja, Deus é comigo, nós somos, olha só o poder que nós temos, a gente nunca vai sofrer, a gente nunca vai gemer, a gente nunca vai prantear.
Grande erro, maior erro da história da humanidade. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Vai ser de surpresa, né? Vai ser assim, da noite para o dia, quando ninguém esperar. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra o quê? A sua mercadoria. Olha só, olha as mercadorias: mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias. Olha só, meus irmãos, vocês se lembram das grandes navegações? O que tinha na vela? O que tinha na vela? Não tinha cruz? Sim ou não? Indo, procurando especiarias, achando o caminho marítimo para a Índia. Vocês estudaram isso? Sim ou não? E Vasco da Gama, não é isso? E Cristóvão Colombo, e Pedro Álvares Cabral, e Bartolomeu Dias, não é isso? As grandes navegações. Olha só, meu irmão, procurando especiarias, mas com a cruz ali, olha. E e unguento, e bálsamo, e vinho, e azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, que mais? De carros, que mais? De escravos, e até o que mesmo? Vocês acreditam que no Brasil e no exterior eu já vi casos de pastores que começam um trabalho, constrói uma igreja, tem 100, 200, 300 membros, e diz assim para outro: quero me aposentar, estou vendendo a minha igreja, já tem 300 membros, tudo certinho lá. Já ouvi casos assim no Brasil e no exterior. Comércio de almas humanas. Amém? Amém? O fruto sazonado que a tua alma tanto queria se apartou de ti. Queriam comer do melhor, se preocupavam com a barriga, mas agora vão passar fome. Para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: peraí, eu acho que eu apertei o botão errado aqui. 17, né? 16, ok. Ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo e púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritaram: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritaram: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi o quê? Devastada. Exultai sobre ela, ó céus,
e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para onde? Dentro do mar. Meus irmãos, Jesus falou que aquele que fizer escandalizar o povo dele, que amarre no pescoço uma pedra de moinho e se lance no mar. Ou seja, todos esses escândalos que nós vemos aí, de pessoas que se dizem de Deus, mas estão se envolvendo com todo tipo de tráfico, corrupção, prostituição, adultério, tudo que está escandalizando o nome do nosso Deus, irão para o fundo do mar, e quem for para o fundo do mar nunca mais se verá. Amém? E diz assim, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Por favor, repitam comigo: nunca mais será achada. Graças a Deus. Amém? Nunca mais. E voz de arpistas e músicos. Olha só o que tinha dentro lá: muita música, muita festa, muita dança. E a voz de arpistas e músicos e tocadores de flautas e clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Nunca mais e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Não haverá mais escândalo. Amém? Porque os que causavam escândalo foi para o fundo do mar. Em outras palavras, para o quinto dos infernos. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? E para concluir, depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo o que? Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua voz sobe, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que você vê lá em Apocalipse 4, e os 4 seres viventes, que também estão lá, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém. Que mais? Aleluia. Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando o quê? Louvai o nosso Deus, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e quem mais? Os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo o quê? Aleluia. Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes o quê? Glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado o Cordeiro de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os nossos atos de justiça dos santos são a vestimenta do nosso Senhor. Amém? Olha só, Jesus se veste da nossa santificação, pois fomos santificados pela obra dele que ele realizou aqui há 2000 anos atrás. Não pelas nossas próprias, mas pelo que ele fez. Louvado seja o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu nunca preguei tanto assim na minha vida, e provavelmente eu não vou pregar mais assim, mas eu queria, vocês que têm fielmente vindo aqui aos domingos, você já sabe no seu coração, poxa, estamos no caminho certo. Amém? Deus teve misericórdia da gente. Nós somos povo de Deus. Vocês entendem porque às vezes você convida pessoas, convida e não entende? Você ama aquela pessoa, sai dela. Provavelmente ela não é povo do Senhor. Ou talvez é, mas não chegou a hora ainda. São só 2 chances. Amém? 2 opções. Não chegou a hora delas saírem, ou se ela não for povo de Deus, ela não vai sair da grande Babilônia. E se você saiu, meu irmão, é porque Deus teve misericórdia de você e de mim também. Amém? Amém. O que está escrito aqui para dar o quê? Glória. Vamos louvar ao Senhor. Fiquem de pé, por favor. Vamos louvar o nosso... Primeiramente, abre os olhos, por favor, gentileza. Vamos dar uma salva de palmas muito grande para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia dele, nos chamou e nos escolheu. Coloque a mão no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, desde que o acedei. E na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Meu irmão, neste momento só temos que fazer uma coisa antes de irmos para o
nossa casa, só dar glória, só dar louvor, só adorar. Fique à vontade para ajoelhar-se ou para levantar as mãos, fique à vontade, mas vamos todos neste momento louvar ao nosso Deus. Isso, louve ao Senhor que teve misericórdia de você. Isso, fique à vontade, meu irmão, fique à vontade, minha irmã. Isso, vamos louvar ao nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, digno seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que nos livrou da grande Babilônia, que nos libertou da grande meretriz e das suas filhas. Louvado seja o Senhor. Jamais se ouvirá o barulho da pedra de moinho, jamais se ouvirá nada disso. O que se ouvirá será o louvor do nosso Deus, que nos salvou, que nos redimiu. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja. Receba o nosso louvor, Senhor, e a nossa adoração. Receba a nossa adoração. Na verdade, quem entende esta mensagem adora ao Senhor todo o tempo, sem parar. Pois digno ao Senhor pela tua infinita misericórdia e compaixão. Receba a nossa gratidão, Senhor Jesus Cristo. O Senhor que com teu sangue nos comprou. O Senhor nos resgatou com teu sangue, Senhor. Receba a nossa gratidão. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Senhor, neste local não temos adornos de ouro, não temos adornos de pedras, não temos nada disso, mas nós temos o Senhor, e o Senhor vale mais do que todo o ouro e toda a prata e todas as pedras preciosas. Por isso, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui te adorando. Oramos, Senhor, por todo o teu povo que se desviou, se apostatou da fé. Oramos por todos eles. Senhor, liberta os nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso. Liberta eles. Liberta. Abre os olhos deles, revela, tira o véu, Senhor, tira o véu, tira o véu, Senhor, por favor. E fortalece a cada um de nós para que a gente nunca se esqueça dessas palavras abençoadas que ouvimos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Receba o nosso louvor. Enche-nos de paz, de alegria, do Espírito Santo, de força. Enche-nos mais e mais do teu amor, meu Deus. Enche-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. O céu, a terra
e o mar, e tudo que neles há, e tudo que neles há, o adorarão e proclamarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Que mais? Todo joelho e que mais? Toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Que mais? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus. Podem sentar. Já vamos terminar nossa reunião. Felipe, vem. Gentileza, dá uma... Ainda não estende não, porque agora me perdoe. Amém. Bom dia. Bom dia. Então, para não se esquecer, eu peço que todos vocês, ao chegar em casa, pesquisem aonde é aquela cidade. Está onde? Sete Montes. Está onde? Sete Montes. Obrigado. Vai esquecer não, hein? Alunos. E outra coisa, eu peço que vocês também leiam Romanos capítulo 7. Só lembrar o número 7. 7 dias da semana. O 7 é o número da perfeição, teologicamente. 7 montes. Que tem a ver com uma filha dessa meretriz. O adultério espiritual. E outra coisa, posso ter um voluntário? Volunteer. Tem alguém? Voluntário? Só meu pai. Alguém, entre aí. Alguém. Então, por favor, faça um favor para mim. Peço que você abra a Bíblia agora no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7. Tanto um quanto o outro é capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Ok? Você poderia ler a alta voz, por favor? Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. E versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Olha só, em Romanos capítulo 7, você vai ver que quando nós recebemos Cristo, mas ainda tentamos, por esforço próprio, guardar a lei, isso é uma forma de adultério espiritual. Sabe que talvez vocês foram nessas igrejas onde tinha tudo isso que meu pai expressou e mais. E você pensa assim, mas naquela igreja pregava assim,
não adulterarás. Mas o pastor estava falando adultério, o povo também. Todo mundo se admirava e tentava manter o relacionamento com a lei. Só que como estávamos pregando, eu não vou me estender como o pai pediu, ontem na reunião em inglês, nós temos uma condição em que nós não conseguimos praticar a lei. Então a lei, como está escrito aqui, se tornou fraco e inútil para nós seres humanos. A lei é inútil. A lei é boa, é santa e é de Deus. Mas porque nós somos o que somos, é inútil. Não consegue nos mudar. Não consegue. A Bíblia diz que a força do pecado está na lei. Mas a força para vencer o pecado está na nova aliança. As boas novas, a graça do que Jesus fez na cruz por nós. Lá encontramos perdão e força para vencer os pecados. Uma forma de adultério, hoje em dia nas igrejas, se chama a lei. E olha, a primeira pessoa para ler e dizer que a lei é inútil não foi eu não, foi alguém daí que leu. Então não fala assim, Felipe disse que a lei é inútil. Foi alguém aqui, tá bom? Não pode citar não, Felipe Nunes, 2018. Não, foi alguém aqui, tá bom? Foi alguém que citou aqui, que leu a Bíblia aqui, tá bom? Ó o perigo, hein? Prometeu agora, hein? Agora? Mas eu não pedi para você levantar a mão, pedi? Mas faça isso, leia Romanos 7 e vocês vão descobrir essa nova forma de adulterar com o Senhor Jesus. Nós somos casados com a nova aliança, não tente ter um caso com a velha aliança, tá bom? Amém? Amém. Primeiro, eu não ensinei a ele esse negócio não, tá? Isso aí eu não sei com quem que ele aprendeu, deve ter sido com o tio dele, eu não sei. Agora, duas coisas que eu peço, meditem muito forte nisso, hein, gente? Nós não teremos muitas pregações assim, porque já que nós transmitimos, quando nós estendemos muito, o celular das pessoas param de funcionar, acaba a bateria e tudo mais. Mas eu tinha que falar isso para vocês. Essa reunião foi uma reunião diferente das outras. Meditem nisso, mas não, pelo amor de Deus, não sejam egoístas. Quando alguém vier para você e falar assim, poxa, eu estou vindo de uma igreja que lá estão acabando com a minha vida, você não, se você nunca viu lá, meu irmão, sai dela, povo meu, né? O Espírito Santo vai trazer gente para você, amém? Gente machucada com a prostituição. Olha, nenhuma prostituição a pessoa sai de lá saudável, sai de lá doente, né? Então, o Espírito Santo vai trazer gente doente para você. Você mostra que está tudo profetizado. Você tem que só sair e esquecer o passado, olhar para frente. Amém? Então meditem nisso, compartilhem com outras pessoas. E continuem assistindo as lives, continuem orando pela gente. A gente está lutando para você ser edificado na rocha, ser um cristão forte, entendeu? Um cristão inabalável na rocha. Esse é o nosso trabalho aqui. Não esqueça de orar por nós e quem puder sempre ajudar, né? Para que a gente possa no futuro também viajar, expandir para outros países esse trabalho. Amém? Contamos muito com as suas orações, sua ajuda, porque mais cedo ou mais tarde nós viajaremos e a gente não sabe como que vai ser o trabalho aqui, mas o Espírito Santo sabe, é a obra dele, não é verdade? Talvez o meu filho vá e eu não vá, também tem essa possibilidade de eu continuar aqui. Então, mas ajude essa obra, porque é isso que nós queremos pregar. Graças a Deus. Irmãos, fiquem de pé. Tenham todos uma semana muito abençoada. Senhor, entregamos a nossa vida, a família, projetos, tudo em Tuas mãos. Oramos por aqueles que têm orado por nós, oramos por aqueles que têm nos ajudado, aqueles que têm ajudado a te a pagar as despesas desse ministério também. Ajude a cada um deles, abençoe o trabalho deles, família, tudo que eles forem fazer, seja abençoado. Encha cada um de sabedoria, paz, luz e força, saúde e proteção. Livra-nos de todo mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. É o que nós pedimos e
e nós te agradecemos. E todos digam assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua misericórdia, pela tua compaixão pela tua compaixão, e pelo teu amor pelo teu amor, e pelo teu cuidado pelo teu cuidado, cada um de nós. cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Digam amém. Amém. Graças a Deus. Desejem a pessoa que está do seu lado uma semana abençoada e vamos nessa. E vocês tenham uma semana abençoada também. Deus abençoe.